Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos à raiz quadrada de um número inteiro positivo pela decomposição em fatores primos. Ela serve para números que são quadrados perfeitos, ou seja, que tem raiz quadrada exata, e para aqueles que não têm. Então, a decomposição em fatores primos, você primeiro tem que lembrar o que é número primo, quais são esses números. O número primo é aquele que tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 2, 3, o 5, 7, 11, 13, 17, o 23, conjunto infinito. Então você vai fazer a decomposição do número nessa ordem. Você vai verificar se ele é divisível por 2, depois por 3, depois por 5, etc. Tá bom? Vamos ver um exemplo. O número, por exemplo, 490. Você vai dividir pelos números primos. 490 é par, porque termina em 0, então é divisível por 2. 490 por 2 dá 245. 245 não é par, então não é por 2. Vamos ver se é por 3. Somos algarismos. 5, 4, 9, 2, 11. 11 não é múltiplo de 3, tem que dar um múltiplo de 3. Então não é divisível por 3. É divisível por 5? É, porque ele termina em 5. Se termina em 5 ou 0, é divisível por 5. Então, 245 é divisível por 5. Essa divisão dá 49. 49 é quadrado perfeito, cuja raiz quadrada é 7. Então, 49 divide por 7, dá 7. 7 é primo, ele só é divisível por 7 e por ele mesmo. Por 7 e por 1. Então, a decomposição do 490 em fatores primos deu 2 vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Nós escrevemos isso assim, porque é a raiz quadrada que eu estou procurando. 2 vezes 5 vezes 7 elevado ao quadrado. Agora, lembrando aí aquela propriedade dos radicais. Quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, a raiz é o radicando 7, não é? Raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Raiz de 2 não é número inteiro. Raiz de 5 não é número inteiro. 2 vezes 5, 10. Raiz de 10 não é número inteiro. Então fica dentro da raiz. Aí fica assim, raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Raiz quadrada de 2 é 5, raiz quadrada de 10. E fica indicado nessa forma assim, tá certo? Por quê? Porque a raiz quadrada de 10 você precisa de outro processo para encontrar a raiz quadrada dela. Que outro processo? Existe o processo de extração de raiz quadrada. Um outro processo que extrai a raiz quadrada por uma determinada aproximação, mas aqui não é o caso. Veja aqui, 7 raiz quadrada de 10, se eu elevar ao quadrado, que número deve dar? 7 ao quadrado é 49 vezes, porque aqui é vezes, né pessoal? Raiz quadrada de 10 ao quadrado. Não cancela o radical, vai ficar o que? 10. 49 vezes 10 deu o quê? 490. Tinha que dar, né pessoal? Por se eu estou procurando a raiz quadrada de 490, deu esse número. Esse número ao quadrado tem que voltar para onde? Para o número original 490. Operações inversas, não é? Radiciação, potenciação. Raiz quadrada, potência de expoente 2 ao quadrado, certo? Outro exemplo. Por exemplo, raiz quadrada de 200. O que é 200? Não é 2 vezes 100? Ah, 100. 100 tem raiz quadrada exata, não tem, pessoal? Qual é a raiz quadrada de 100? Não é 10? Exatamente 10, número inteiro?
Então esse 200 eu posso escrever o quê? Raiz de 2 vezes 100, tá? Raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de 2 não é número inteiro, é número irracional. Então você deixa indicado dentro da raiz. 10 raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 200. Nós podemos tirar a prova elevando esse número ao quadrado, né? 10 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, como é que fica? 10 ao quadrado é 100 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. 100 vezes 2 é 200. Vamos ver mais um exemplo. O número, eu quero a raiz quadrada de 44.100. O 100 aí de novo. Então, 44.100 é o mesmo que 441 vezes quanto? Vezes 100. 441 vezes 100 não é aquele número? Então aqui o que eu faço? Eu já sei que a raiz quadrada de 100 é 10. Então eu não preciso incluí-lo na decomposição. Basta eu fazer a decomposição em fatores primos do número 441. O 1 é número par? Não é, então não divide por 2. Vê se é por 3. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. É divisível por 3. Esse número divisível por 3 vai dar 147. E o 147 agora, hein? 7, 4, 11, 1, 12. 12 é múltiplo de 3? É, então ele é divisível por 3 ainda. 147 por 3 vai dar 49. 49 nós vimos no exemplo agora mesmo. Divide por 7, dá 7. 7 é primo, divide por 7, dá 1. Quer dizer que a raiz quadrada desse número, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, vezes quanto? Vezes 100 ou 10 ao quadrado, tanto faz, correto? 100 é 10 ao quadrado. Aí você extrai as raízes separadamente, porque é produto. Se fosse soma ou subtração, não poderia. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado é 7. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, esse produto dá quanto? 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Quer dizer que a raiz quadrada de 44.100 é 210. Observa que nesse caso, o resultado deu número inteiro. O que significa? Significa que 44.100 é um quadrado perfeito. É um número cuja raiz quadrada é número inteiro e é exato. Quer dizer, não sobra resto nessa raiz quadrada. É número inteiro. Verifica lá. 210 vezes 210. Nós vamos ter abaixo os dois zeros, não precisa multiplicar. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 são 4. Então dá 0, 0, 1, 4 e 4. Ou seja, estava tampado aí, né? 44.100. Raiz quadrada 210. Então você viu aqui a questão do zero, né? Você não vai multiplicar zero. 1 vezes 0, 2 vezes 0, 0 vezes 0. Não tem dois zeros aqui, abaixo os dois zeros. Agora, esquece os dois zeros e multiplica normalmente. Depois, abaixa os dois zeros aí. Beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Eu vou ver mais alguns exemplos, mais alguma coisa que seja importante para nós falarmos deste assunto, que é a raiz quadrada de um número inteiro positivo pela decomposição em fatores primos. Esse último aqui você viu que o número 44.100 é um quadrado perfeito. É aquele cuja raiz quadrada é exata. Tá certo? E a raiz quadrada é um número inteiro. Não sobra resto nessa raiz quadrada. Beleza?
Então é isso por enquanto, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.